Quando pensamos em Elvis Presley, o que nos vem à mente? O ícone do rock and roll, o homem que redefiniu a música popular, o símbolo sexual de uma geração. Mas por trás dos palcos, dos movimentos de quadril e do brilho hollywoodiano, existia um homem com relações complexas e, por vezes, controversas, com as mulheres que passaram por sua vida. De Priscilla Presley, a esposa que conheceu ainda adolescente, até os romances pouco divulgados que beiravam o segredo e o escândalo, a trajetória amorosa de Elvis levanta questões importantes. Quem eram essas mulheres? Como viviam ao lado de um dos homens mais famosos do mundo? E o mais importante, o quanto essas relações revelam sobre o próprio Elvis, sua personalidade, seu controle e até seus traços mais sombrios. Neste vídeo, vamos muito além da fofoca. Vamos mergulhar nas histórias dessas mulheres, analisar o contexto da época, refletir sobre poder, fama, juventude e os limites éticos que o tempo revela com mais clareza. Prepare-se para conhecer um lado de Elvis que talvez o marketing não tenha contado, mas que a história insiste em revelar. A trajetória de Elvis com as mulheres revela muito mais do que meras histórias de amor. Ela expõe um padrão de comportamento que se repete ao longo da vida do astro e que levanta questões sérias sobre controle, idealização feminina e o impacto da fama sobre as relações humanas. Elvis conheceu Priscilla Beaulieu quando ela tinha apenas 14 anos, e ele, 24. O relacionamento entre os dois, frequentemente romantizado pela mídia, tem sido revisto com outros olhos. Elvis controlava rigorosamente sua aparência, suas roupas e até mesmo seus comportamentos. Priscilla contou em entrevistas e livros que passou anos vivendo praticamente como uma boneca moldada por ele. Uma figura passiva, submetida à vontade de um homem que, por trás do charme, lidava com uma profunda necessidade de controle emocional. Esse padrão se repete com outras mulheres. Muitas das namoradas e companheiras de Elvis eram jovens, algumas menores de idade, e, em sua maioria, estavam em posição de vulnerabilidade diante da fama e do poder que ele exercia. Há relatos de que Elvis preferia meninas puras, inocentes, que não o desafiavam. Isso nos leva a refletir. O que leva um homem adulto, aclamado mundialmente, a buscar esse tipo de relação? A resposta talvez esteja não apenas em sua infância marcada por perdas e carência, mas também na construção de uma masculinidade frágil que teme a autonomia feminina. Nos bastidores, há registros de que ele mantinha grupos de garotas à sua volta em turnês, algumas delas apenas para fazer companhia, enquanto ele assistia televisão ou falava sobre suas angústias. O sexo, ao contrário do que se imaginaria de uma figura hipersexualizada como Elvis, não era o centro dessas relações. O controle era. Ele precisava ser admirado, venerado, protegido da complexidade emocional que uma mulher mais experiente ou independente poderia oferecer. No entanto, nem todas aceitaram esse papel. Anne Margaret, uma das poucas mulheres que conseguiu confrontá-lo de igual para igual, despertava nele tanto paixão quanto medo. Ela era forte, talentosa e livre. E isso não combinava com o modelo feminino que ele idealizava. Por isso, o romance entre eles, embora intenso, não sobreviveu. Nos últimos anos de sua vida, já emocionalmente instável e dependente de medicamentos, Elvis manteve relações com mulheres como Linda Thompson e Ginger Alden, que muitas vezes pareciam ocupar o papel de cuidadoras, mais do que parceiras. Nesse momento, o rei já não tinha o controle de antes, nem sobre sua carreira, nem sobre sua saúde. E isso se refletia também em suas relações. Esse histórico revela um traço comum a muitos ídolos masculinos de sua época: a necessidade de moldar as mulheres à sua volta para se sentirem seguros. No caso de Elvis, essa necessidade parece ter sido agravada por sua insegurança, por traumas mal resolvidos e pela pressão constante da imagem pública que precisava manter. Ele não era apenas um homem, era um mito, e os mitos muitas vezes não aprendem a lidar com a intimidade real. Ao observarmos a vida de Elvis por essa lente, percebemos que suas relações amorosas funcionavam como espelhos, refletiam suas dores, suas obsessões,
seus limites. E as mulheres? Elas foram muitas vezes silenciadas, anuladas ou transformadas em símbolos. E só mais tarde conseguiram contar sua própria versão da história. As mulheres que passaram pela vida de Elvis Presley não foram apenas coadjuvantes na história do rei do rock. Elas foram moldadas, silenciadas, idealizadas, mas também resistiram, sobreviveram e muitas vezes, só muito depois, conseguiram recuperar suas vozes. O que por décadas foi tratado como romance de cinema, hoje pode e deve ser revisto com um olhar mais crítico, mais humano, mais justo. Ao revisitar essas histórias, não buscamos cancelar Elvis, mas compreender a complexidade por trás da figura pública e refletir sobre o quanto o poder, o culto à celebridade e a masculinidade tóxica podem corroer a autenticidade dos relacionamentos. Até que ponto um ícone pode se esconder atrás de sua própria lenda? E quantas histórias femininas são apagadas no processo? Elvis foi um gênio musical, sem dúvida, mas também foi um homem com fragilidades, medos e atitudes que hoje não podem mais ser romantizadas. Olhar para sua trajetória amorosa é também um convite para observar a nós mesmos, nossas idealizações, nossos silêncios e o que ainda precisamos aprender sobre afeto, respeito e maturidade emocional. Porque no fim das contas, por trás de todo mito, existe um ser humano, e ao redor dele, muitas vezes, mulheres reais que pagam o preço por viver à sombra do ídolo.